Nós, da Capelania Prisional Batista, entramos nos presídios porque nós acreditamos que Jesus Cristo é o único que pode transformar, mudar e resgatar essas pessoas que são tão amadas por Deus. Dentro das unidades prisionais nós fazemos discipulado, nós estamos trabalhando com aconselhamento e muitos homens já estão preparados para o batismo. Nós temos um acompanhamento com essas pessoas pós-presídio. Eles têm conseguido trabalho, têm a sua vida completamente mudada através da palavra de Deus. Maior prova disso são os frutos. Muitos homens que tinham sua vida completamente voltada para o mundo do crime, hoje têm uma vida digna, reta diante de Deus. No ano de 2009 eu dei entrada no sistema prisional no interior do Paraná e após 2 anos nessa unidade eu vim a ser transferido aqui para Curitiba. E aqui em Curitiba então eu conheci a facção criminosa, dentro dela eu tive posição de liderança. Com 7 anos de pena cumprida que eu conheci Jesus através do trabalho de capelania da Igreja Batista. Nesses meus 7 anos eu procurava consolo dentro do presídio, nas drogas, na cocaína, na maconha. E eu não achava, mas quando eu encontrei então Jesus, ali eu encontrei o meu consolo, através do Espírito Santo. E fui ali lendo a Bíblia, conhecendo a vontade de Deus para com a minha vida, onde dentro do presídio eu passei a cuidar da igreja, onde a gente era só 12 irmãos. 1 ano depois, quando eu saí de lá para o regime semiaberto, tinha ficado 78 irmãos. E após isso eu fui para o semiaberto, no semiaberto então eu cumpri 8 meses e hoje eu estou aqui fora. Estou também já com a minha casa, o endereço fixo, graças a Deus. E também já estou noivo. Deus é bom, tem agraciado de maneira completa a minha vida. Restaurou a minha comunhão com meu filho também, que tem 10 anos. Restaurou toda a minha comunhão com a minha família, que era distante de mim por causa da minha vida pregressa, envolvido com o crime. E isso também é o fator que tem trazido eles para Cristo. A minha mãe, que era uma pessoa que não era praticante religiosa, hoje é uma mulher que de madrugada ora, até mesmo pelo trabalho de capelania. Porque a gratidão dela para com esse trabalho é enorme. Trabalha numa empresa de hidráulica, prestando serviço em condomínios em geral. O John Lennon, para mim, já é um porto seguro. Em outras palavras, eu tenho um pastor do meu lado. Eu fico me perguntando para Deus por que o John Lennon veio parar comigo. Porque realmente o John Lennon é uma bênção na minha vida e na minha empresa. Vale a pena realmente empregar, pode investir, pode confiar realmente que é um processo verdadeiro. Pode abrir as portas sem medo, que a sua empresa vai ser abençoada. Eu creio nesse projeto. Eu acredito que Jesus é a esperança que transforma, olhando para o meu passado e vendo hoje onde eu estou. Se não fosse Jesus, nada mais poderia me trazer aqui. Então é somente Jesus que pode fazer algo tão transformador na vida de uma pessoa que esteve enterrada dentro de um presídio, sem nada, sem ninguém, e hoje aqui com a vida restaurada e ressocializada. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Caros irmãos, muito bom dia. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É manhã de domingo e eu quero convidar você para esse tempo de reflexão, de estudo na palavra do Senhor. Quero ler para você nesta manhã, capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 2, que é um imperativo para todos nós. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela manhã de domingo que o Senhor nos dá, por mais esta oportunidade que temos de refletir, estudar a Tua palavra. Permita-nos, ó Deus, um tempo de aprendizado, de entendimento e de apreensão, ó Deus, da Tua palavra. E que esse conteúdo, Pai, nos motive a nos aplicarmos mais na anunciação do Evangelho de Jesus. É a nossa oração e no nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém. Lembre-se que nós estamos na nossa campanha de missões e estamos perto do nosso alvo. Eu quero agradecer aos irmãos que têm contribuído. Certamente Deus haverá de abençoar a tua vida e te mostrar as benesses de contribuir
com a obra missionária. Nós vamos então ouvir uma música e logo depois vamos para a nossa sala de aula virtual. Um domingo muito abençoado a você. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Olá, sou Eduardo Damasceno e vou trabalhar com vocês hoje as cartas a Timóteo e Tito. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o capítulo 12 do nosso livro, Pregar o Evangelho. Nosso objetivo desta lição é que cada um que está assistindo vai saber entender a luta espiritual que enfrentará ao pregar o Evangelho e servir o reino com mais seriedade. Nosso objetivo é se sentir encorajado para pregar o Evangelho com ousadia. E quando formos acionados, nós agiremos de uma forma que procuremos desenvolver as amizades e parcerias cristãs para servir o reino, um objetivo principal de pregar o Evangelho com coragem e ousadia. A nossa introdução diz que a convicção de Paulo nos orienta, né, e, de certa forma, nos constrange na forma de que nós não pregamos o Evangelho da melhor maneira. Para pregar o Evangelho da melhor maneira, nós precisamos seguir alguns pontos, alguns predicativos que temos que ter nessa nossa pregação. Porque a nossa pregação deve ser em qualquer lugar, para qualquer pessoa e em qualquer tempo. Ou seja, a todo tempo e principalmente com alguns detalhes, alguns predicativos que nós vamos falar nesta aula. O primeiro está lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, que é pregar com fidelidade e ousadia. Primeiro, ele diz que nós teremos um julgamento. Paulo está gritando diante de Deus e de Jesus Cristo que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino,
peço a você com insistência que pregue a palavra. Do verso 1 ao verso 2, ele diz para pregar a palavra por causa do julgamento. Ele também fala para nós pregarmos a palavra por causa da doutrina. O velho apóstolo parece estar em todas as igrejas dizendo: não deixemos que as igrejas sejam dirigidas por falsos mestres, por gente que fala com doce na boca, com desejos humanos, mas não fala da palavra de Deus, mas não fala do verdadeiro evangelho, não fala de Jesus Cristo como centro de tudo. Por isso, pregar com fidelidade e ousadia, temos que pregar por causa da nossa doutrina cristocêntrica. Também, no verso 5, ele diz que devemos pregar por causa do ministério. Paulo orienta a Timóteo a se diferenciar dos que pregam para agradar os homens. Ele diz: mas você, Timóteo, no verso 5, mas você, meu irmão, você que está me assistindo aí, você deve pregar o evangelho. E não digo você, digo eu. Vamos trocar, né? Eu devo pregar o evangelho por causa do ministério confiado a mim. Todo crente tem um ministério confiado a ele, para que ele use, né? Para que ele estenda, né? o evangelho, a palavra de Deus por todas as suas áreas. Também Paulo orienta Timóteo a pregar com perseverança, ou seja, continuadamente, esperançosamente. Tá? Perseverar quer dizer manter, seguir a linha. E ele também diz para nós que, olha, perseverar significa também combater o bom combate. Paulo combateu o bom combate. O termo aqui que ele coloca, né, traz uma conotação de uma luta intensa, de uma luta até agonizar, até a última gota de sangue se esvair. Né? É uma referência, né, de combate com os inimigos que nós temos relatados na Bíblia. Satanás, o mundo e a nossa própria carne. São 3 elementos difíceis. E eu acredito que um dos mais difíceis, né, se pudéssemos colocar ali em escala, o mais difícil e o principal que nós temos que trabalhar todos os dias, perseverar todos os dias, o primeiro é a nossa carne. Porque a nossa carne nos atrapalha todos os dias, todos os momentos. Ele não espera o momento certo, como Satanás espera o momento certo para atacar. Ou como o mundo que nos ludibria, como que nos encanta. A carne, você acorda todo dia com o desejo de não fazer algo, ou com a vontade de não ajudar o próximo, ou simplesmente com um desejo de não fazer nada, deixar para outro fazer. E essa carne milita contra nós. Por isso que eu a considero uma das mais difíceis. E também ele fala sobre completar a carreira, completar a corrida, completar o caminho proposto. Porque não adianta apenas você passar pelo caminho sem saber que existe um fim. Não adianta você viver, eu digo muito assim, lá no Sul, Rio Grande do Sul, quem é fulano de tal? Não, é um vivente, é um cara que está lá vivendo a vida, está lá vivendo. Não adianta ser um vivente, nós temos que ser um crente que prega o evangelho, que fala de Deus, que principalmente, entende que o combate é contra as milícias espirituais, é contra a nossa própria carne, é contra a ludibriação do mundo,
das coisas que nos encantam com os olhos. Vou falar para você, nem tudo que reluz é ouro. E vou falar mais uma coisa, que é uma frase, né, que nem tudo que reluz é ouro, mas tem outras frases que nos encantam pela beleza, mas nos corrompem, né? Nos corrompem pela ética, pela espiritualidade e principalmente pela empatia com o irmão. Em terceiro ponto, ele fala sobre guardar a fé. Ah, como é difícil, né? Guardar a fé significa que você está sendo observado e principalmente sendo responsável não só pelos seus atos, mas pela influência que nós temos com as outras pessoas. Eu, enquanto professor, você, enquanto aluno, depois você, enquanto profissional, e eu tendo o seu serviço, ou você, eu sendo profissional, apresentando o meu serviço para outra pessoa, eu estou levando um nome. Aquele lá diz que é crente, mas não guarda a fé, não ajuda o seu semelhante, não tem empatia. Guardar a fé tem um sentido de observar e não esconder. Paulo lutou conforme a exata determinação que receberá de Deus e não acrescentou nem tirou nada das ordens. Ele simplesmente a obedeceu. Bom, para pregar o Evangelho, nós precisamos ter parceria e amizade cristã. Note que Paulo cita tantos amigos em suas cartas. Nos textos que nós lemos, Paulo fala a Timóteo e a Tito sobre Marcos, sobre Tíquico, Carpa, Priscila, Áquila, Onesífero, Erasmo, né? Trófimo e diversos outros aqui, Prudente, Lino, Cláudia. E ele nunca, em nenhum momento, trabalhou sozinho. E esse é o ponto principal, encontrarmos o nosso parceiro. Primeiro, para que esse parceiro seja o nosso auxílio pessoal e espiritual. Paulo pediu que Timóteo fosse a seu encontro, como diz lá no verso 9. Ele se sentia muito sozinho, pois havia perdido a companhia de Demas, de Crescente e de Tito. O Senhor Jesus teve o mesmo sentimento nos últimos dias de vida, conforme está lá em Mateus 26, 38. Ele sentiu só. E se sentir só é se sentir desmotivado. Então, para pregarmos bem o Evangelho, temos que pregar sempre com um bom parceiro, tanto pessoal, que pode ser a sua esposa, seu melhor amigo, seu irmão, quanto ministerial, que seja aquela pessoa que tem a mesma vocação que você. Detalhe, não importa qual é a denominação cristã para ser um parceiro ministerial. Importa, sim, se esse parceiro ministerial fala da verdade, fala de que Deus pede de uma maneira cristocêntrica, sempre Cristo em centro, sempre Cristo em primeira opção. Outro detalhe é que o nosso parceiro, né, ele nos aperfeiçoa. Seja ele nosso colega de trabalho, seja ele nossa esposa, esposo, seja ele nosso parceiro espiritual, porque ele nos aperfeiçoa em oração, em experiência, em fortalecimento na leitura. E por último, precisamos de um parceiro para nosso próprio suprimento. Paulo solicita a seu pupilo, o Timóteo, que leve, né, até ele a sua capa e seus livros. Como está no verso 13 do capítulo 4 de 2 Timóteo.
Em outros textos, Paulo se refere às pessoas que o sustentavam. A mãe de Rufo foi considerada por Paulo como sua própria mãe. A igreja de Filipos tinha levantado uma oferta para o velho apóstolo, que estava agora preso. Ele aceitou de bom grado o que lhe foi oferecido. Semelhantemente, Jesus também foi assistido por algumas mulheres, como está lá em Marcos, capítulo 15, verso 41. O suprimento, a amizade, a parceria, o sustento. Nós mantemos isso indiretamente também quando nós investimos em missões, quando nós oramos pelas missões, quando nós ajudamos um parceiro em missões. Como nós ajudamos um parceiro em missões? Quando nós fazemos uma visita a uma igreja, uma congregação principalmente, quando nós apoiamos em oração, quando nós apoiamos financeiramente também o trabalho. E, por último, pregar o evangelho, mesmo havendo adversários e adversidades. Como já vimos, Paulo era alguém que trabalhava em equipe e, no entanto, esse homem de Deus tinha muitos adversários e grandes adversidades. Dumas dessas adversidades, ele cita sua dor, ele cita as falsas testemunhas que foram terem com ele em audiência judicial. Ele cita as autoridades perversas. Mas, ele nos dá um alerta. Primeiro desse alerta, é verificar cuidadosamente se é uma adversidade ou se é um adversário. Bom, Paulo tinha plena convicção de que o sofrimento que lhe for imposto é em função do evangelho. Então, ele sabia que aquela adversidade era uma imposição divina. A pregação deveria ser protegida e não a pessoa humana. A sua vitória não era em função do livramento pessoal, do livramento da adversidade, mas sim da possibilidade de pregar o evangelho. Veja só, avaliar cuidadosamente se nós temos uma adversidade. Realmente é uma adversidade ou é uma oportunidade? E em segundo ponto, ele diz o seguinte, no versos 14 a 16. Trabalhar bem a reação. Observamos que Paulo, nos dias mais difíceis de sua vida, reagiu de modo cristão. Diante de Alexandre, simplesmente disse: o Senhor dará retribuição de acordo com o que lhe fez. Como diz no verso 14. Da mesma forma, diante dos que o abandonaram, se expressou assim: que isto não lhe seja posto na conta. No verso 16. Paulo se assemelhou ao diácono Estevão, que, diante de seus algozes, pediu que Deus não lhe imputasse aquele pecado. Está em Atos 7, verso 60. Os dois estavam no mesmo Espírito do Senhor Jesus, que suplicou perdão para os que o matavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23, 34. Assim podemos concluir que a maturidade cristã é vista muito mais na reação do que na ação. As respostas aos adversários, que provocaram as adversidades e as adversidades impostas a eles, revelaram muito mais do quem nós somos e de como nós agimos, sem pressão alguma. Crentes maduros costumam reagir com prudência diante das adversidades e das contrariedades, como está lá na carta de Romanos, capítulo 12, do verso 17 e 18. E, principalmente, para que nós passemos por essas adversidades, vencendo esses adversários,
precisamos confiar intensamente em Deus. Mas confiar intensamente em Deus, né, não é subestimar os adversários nem as adversidades. Deus pede para que nós sejamos ávidos, espertos, atentos com o que nos vem à frente. O imperador, Nero, o imperador, era visto como um homem sanguinário ao próprio Satanás, que por Pedro é comparado como um leão, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Paulo, homem experimentado em batalhas, nos exorta a tomarmos toda a armadura de Deus. Lembrando lá, no Efésios 6, 10 a 13. E no final, usando todas as armaduras e todas as capacidades que essas armaduras têm, nós permanecemos firmes no Evangelho, firmes na confiança em Deus. E por último, né, com essas palavras, Paulo, na prisão, à beira da morte, esperava estimular o tímido Timóteo e todos nós que continuamos o trabalho dele, até o momento que Cristo volte, como bem determinou Stott no seu comentário. Dele a graça e a ele a glória. Quais seriam nossas últimas palavras se tivéssemos no lugar de Paulo? É uma grande reflexão. E assim encerramos a nossa aula de hoje e muito obrigado. Amém. Queremos agradecer ao professor Eduardo pela aula desta manhã. Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer ouvi-lo. Vamos orar, encerrando a nossa escola. Lembre-se que logo depois nós teremos aí Siga o Mestre. Te damos graças, Pai, por essa manhã, por esse aprendizado que o Senhor nos deu, pela reflexão que podemos ter na Tua Palavra, que ela cale de forma profunda nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham um domingo muito abençoado. Fica na paz de Jesus. Nina, eu tô te dizendo, Nina, dessa vez eu tô certo. Mas, Quinzinho, você tem que me ouvir pelo menos uma vez. Nina, eu sempre te ouço. Você nunca me ouve. Eu sempre te ouço. Você sempre acha que você tá certo que eu e tô nunca certo? ouve a minha versão da história. Você que sempre acha que tá certa. Eu que acho que tô certa. Dessa vez eu tô falando a fala, verdade. Fala. Não, eu tenho certeza que as pessoas que falaram pra ele... Não, eu vejo ele lendo todo dia lá. Você vê ele lendo? Eu não acredito nisso. Ah, você não acredita? Você sempre mente pra mim e agora vem falar que quer que eu acredite. Você que diz isso sempre, mas você eu que tô falando a verdade. Sabe, o Benjamin viu lá, ele tava comigo, pode perguntar pra ele. O Benjamin no meio, o Benjamin nem tá comigo, Nina. Ele viu que ele tava lendo. Você tem que entender que eu estou gente. Oi, Tibério. Oi, Tibério. Oi, Nina. Oi, Quinzinho. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa. Isso é tão bom! Meu Deus! Que maluquice é essa de vocês? Agora, vocês podem me explicar por que vocês estavam nessa falação todinha, nesse trelelê, nessa bagunça? Ah, bem lembrado, Tibério. Isso é coisa do Quinzinho. O quê? 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 Você que começou com essa história, Nina! Gente, parou! Se vocês continuarem assim desse jeito, não vai dar certo. Vocês ficam falando na minha orelha nessa bagunça, Tibério, eu tô dizendo... Não, desse jeito ninguém vai se entender. Se ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém ouve nada. Eu tô tentando te Vira dizer só uma bagunça, é só bagunça, só barulho, só barulho, só barulho. Tibério! Viu como é melhor não falar enquanto as outras pessoas estão falando? E continuando o que eu estava falando, eu estava conversando com o Quinzinho, porque eu falei que
todas essas histórias que você aprende sobre Jesus, você leu tudo na Bíblia. E eu estava falando pra Nina que você só sabe essas histórias porque alguém te contou. Bom, na verdade, é as duas coisas. As duas coisas? Uhum. As Não é duas isso. coisas. Ele leu e as pessoas falavam tudo ao mesmo tempo. Então, enquanto as pessoas contavam a história pra você... Você lia a Bíblia. Não, gente, não. Na verdade, não. Na verdade, eu sempre ouvia essas histórias e sempre achava essas histórias incríveis. Então, quando eu comecei a ler, eu fui correndo ler todas elas. Ah, sim, sim. Eu adoro ler todas essas histórias. E eu adoro ouvir as histórias. E o que é que vocês acham de contar essas histórias? A gente adora! O nosso mestre seguia, caminhando e em frente. Sempre ele dizia: abençoada é toda a gente. Quem chama será ouvido, quem clama será respondido. Quem tem sede será saciado, e quem ama, correspondido. Jesus! Deixa eu ser Jesus! Você! Jesus gostava muito de conversar com seus discípulos sobre as coisas que iriam fazer. Jesus gostava muito de conversar e pensar numa maneira de viver o reino de Deus. O grande dia de Páscoa chegou. E então Jesus estava indo para Jerusalém. Sim, sim. E era lá que aconteciam as maiores festas e onde ficava o grande templo. Por isso, Jesus chamou os seus discípulos para uma conversa particular, pois ele tinha uma notícia. É preciso que eu vá para Jerusalém. Mas, mestre, por quê? Para que aconteça tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos romanos, irão castigá-lo, irão cuspi-lo, e irão matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele retornará, e vivo. Mestre, isso não pode acontecer. Isso é impossível. Pedro, não fique no meu caminho. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Então, Jesus partiu em direção a Jerusalém e chegando nos portões da grande cidade. Vão até o povoado e tragam-me um burrinho que está amarrado. Sim, mestre. Então, os discípulos foram até o povoado, trouxeram um burrinho, cobriram com seus mantos para que o mestre subisse e cumprisse a grande profecia. Alegre-se, alegre-se muitos, cidade de Sião, alegre-se Jerusalém, pois o seu rei vem sobre você, justo e vitorioso, humilde e montado num burrinho. Hosana nas alturas! Hosana nas alturas! E o povo adorava o mestre enquanto ele entrava em Jerusalém. Paz nos céus e glória nas alturas. Paz nos céus e glória nas alturas. E ele veio humilde para ensinar que deveria estar perto das pessoas. Enquanto os reis usavam seus cavalos de guerra, O próprio Deus veio num burrinho, ao lado do povo na terra. E o povo fazia festa, e fazia festa com ramos, e estendiam os seus mantos em reverência ao rei. E o povo cantava, e a canção do povo dizia: Bendito o rei que veio em nome de Deus, glória a Deus nas alturas! Como um rei poderia nos amar assim, se entregar, se humilhar, vir para servir, ser capaz de amar gente como eu. Tanto amor nos mostrou quanto ele é bom. Deus é bom, tão bom, sabe amar, nos amar. Cristo se entregou por mim. E agora estou feliz assim porque me amou.
agora estou feliz assim porque me amou. Ah, que tal essa história, Quinzinho? Parece um carinho. Nina, que tal essa história? É quase uma dedicatória. E você? Promete pra gente que você vai contar como é que você se sentiu ouvindo essa história quando a gente se encontrar no Ibabe Criança? Por favor, por favorzinho! E fica atento, porque essa semana o Alfredo vai ensinar pra vocês uma surpresa incrível. Até a próxima história, gente! Tchau, pessoal! Cristo